Boa tarde para todos. Boa tarde. Deus nos abençoe. É tão bom estar aqui. Tudo jóia? A gente tem como norma, nas atividades da nossa casa, começarmos com uma prece. E esse horário aqui, os nossos médiuns passistas, eles descem para fazer o passe nas crianças do centro educacional daqui da nossa casa. Então, a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer a prece, todos nós juntos. Eu convido a todos a nos harmonizar. Aqueles que estão sentindo alguma coisa vão pedir para os mentores da enfermagem que estarem conosco, possam olhar por vocês. Então, aqueles que tiverem, vamos entrar na sintonia do pessoal da enfermagem. Enfim, vamos respirar fundo, soltar pela boca. E ficar prestando atenção no nosso coração, para ele bater bem calmo, bem tranquilo. Façamos no pensamento a figura do nosso mestre querido, segundo escritos encontrados, cartas de uma pessoa, do próprio Adílio de Roma, que se encontrou, Públio Lentulus, que se encontrou com Jesus numa noite, às escuras, para que ninguém o visse. Ele disse que Jesus era doce, cabelo nazareno dividido ao meio, barba espessa, olhos claros profundos, e a gente que lembra dessa figura harmoniosa contada na praia de Cafarnaum, com a sua túnica alva, resplandecente de luz. E nós possamos estar diante dessa figura harmoniosa, sentir o seu abraço, rogar a Ele que leve todas as nossas dores, tanto físicas quanto morais, que nos auxilia a sermos melhores, que nos auxilia a sermos pessoas boas, com fortaleza espiritual, para que possamos tudo que nós aprendermos no Evangelho, que Ele exemplificou, falou e exemplificou, que a gente possa também exemplificar. As bênçãos espirituais nos envolverão, porque Deus, que é Pai, e Jesus, que é a personificação de Deus entre nós, possam nos envolver num halo fluídico de amor, de alegria, de esperança, de resignação e muita fé. Obrigada, Senhor, porque nós conseguimos encontrar nesta encarnação essa doutrina que nos fala de toda a justiça de Deus, onde viemos aprender que os sofrimentos físicos e morais são todos decorrentes da nossa saída da estrada do bem, das nossas quedas, nas nossas imperfeições, escolhendo
as coisas do lado do mal. Obrigada, Senhor, porque esta casa de amor nos exorta sempre a prestar atenção para que não venhamos a cair em tentações, tal qual o Senhor nos ensinou numa doce oração a Deus nosso Pai. E a luz do Teu Evangelho nos envolva nesta tarde. E o assunto que iremos estudar, possamos assimilar profundamente e aconchegar o nosso coração ao Teu coração, Senhor, para que possamos fortificar o Espírito e trabalhar na nossa evolução moral. Obrigada, Senhor, muita paz a todos e Deus nos abençoe neste horário. Que assim seja. Nós escolhemos no estudo desta tarde, desse livrinho, O Trigo de Deus. O Trigo de Deus é uma psicografia do Divaldo, onde a Amélia Rodrigues tem uma série de livrinhos dela, Primícias do Reino, Quando Voltar a Primavera, esse aqui, O Trigo de Deus, né? E outros. Ela fala só sobre o Evangelho. E é tão bonito que ela fala como é que era o tempo, como é que estavam as flores, é uma graça. Então nós escolhemos um estudo que ela faz aqui, chamado Consciência de Culpa. Então nós vamos falar sobre a culpa hoje. Vamos estudar a culpa. Antes de nós contarmos a historinha que ela escolheu para exemplificar a culpa, essa consciência de culpa, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, num livrinho chamado Trilhas de Libertação, que eu aconselho, é um livro, não é muito grosso, conta a história de uma família rica, né, e uma funcionária dessa família que trabalhava na loja, como se fosse um magazine assim grande, trabalhava nessa loja. Então é muito interessante porque tem muita coisa que a gente aprende nessa leitura. E nesse livrinho Trilhas de Libertação, que é psicografia também do Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: a reencarnação é processo interno de crescimento ético-espiritual. Então a gente reencarna para crescer espiritualmente falando, né? Eticamente falando, facultando a aquisição de valores cada vez mais expressivos na conquista da vida. Valores expressivos na conquista da vida. Quando a gente age, como nós estávamos pedindo na nossa prece, quando a gente age no bem, a gente tem, vamos dizer assim, o amparo espiritual que a gente atrai, né? Esse amparo positivo que vai nos dar saúde. Se a gente tiver que passar por uma doença, eles vão atenuar essa doença. Então a gente tem ligação direta. Se eu estou fazendo algo no bem, se eu estou, por exemplo, fazendo qualquer serviço da minha casa, mas tudo na alegria, no comportamento positivo, e não brigando e reclamando porque eu estou fazendo isso, eu não queria fazer isso, né? Então, aí quando você faz aquilo de coração, você está ligado a Deus nosso Pai, você está ligado aos espíritos benfeitores, e eles vão auxiliar. Às vezes, eu que estou sempre com muita tarefa, né? Agora, graças a Deus, eu tive que arrumar, mas Deus me deu oportunidade de poder arrumar uma moça para me ajudar de manhã, porque eu não estou conseguindo levantar minha mãe. Mas eu andei muito sobrecarregada, porque ela começou a ficar parada e eu tinha que fazer muita força, né? Para carregar, para levantar, para trocar, até que chegou num ponto de eu precisar que o meu marido segurasse, mas aí Deus deu a oportunidade da gente poder
pagar, né, uma outra pessoa para me auxiliar. Então, eu sempre tive assim muitas atividades, mas às vezes eu parava de fazer quando descansava, assim, parava, porque eu sou de levantar quase 5 horas da manhã, 5h30, já estou eu quase de pé. Às vezes eu falo, não precisa levantar tão cedo, né? Mas vai ficar rodando na cama, então eu já levanto e vou lá fazer minhas orações, fazer minhas coisas lá, sossegar. Então, eu às vezes ficava parada, assim, quando acabava de fazer todas as atividades, né? Eu sentava e falava, agradecia a Deus. Como é que eu consegui fazer tudo isso? Entende? Por quê? Porque quando você faz uma coisa de coração aberto, parece que você tem uma ajuda. Não fica entalada ali, parando, né? Então, tudo que a gente faz com amor, com alegria, sem reclamar, a gente consegue ajuda espiritual. Consegue. Eles estão ao nosso lado. Eles retiram toda a carga negativa. Agora, se você estiver fazendo uma coisa que você não quer fazer, mas você precisa fazer, assim, tá bravo, tá? Aquilo vai enrolando, enrolando, enrolando e você não consegue sair daquilo. Não consegue sair daquilo. Então, é muito, mas é muito importante a gente prestar atenção no que nós estamos fazendo, como estamos fazendo. Então ele diz assim, ó, que na reencarnação a gente ajuda, né, faculta a gente a aquisição de valores cada vez mais expressivos na conquista pela vida, da vida, né? As enfermidades de longo trânsito, quer dizer, aquela que não cura, que você vai definhando, procedem sempre do caráter moral do homem e originam-se nos profundos recessos, olha, de temperamento rebelde, violento, egoísta. Obrigada, gente. E explodem como flores em decomposição. Flores velhinhas, aquelas que caem. Né? Por quê? Por causa do violento, essas doenças explodem no coração, na gente. Então, o que acontece? A gente encontra, nós temos ultimamente a medicina caminhando a passos largos em busca da cura integral. Aí a gente escuta falar assim, medicina holística. O que é medicina holística? É a medicina que trata do corpo e da alma. Por isso que ela é holística. Então, o que acontece hoje em dia? Os médicos estão descobrindo que as pessoas que oram quando estão internadas ou que recebem oração, elas 30% elas curam, saem do hospital mais rápido que as outras que não recebem esse tratamento. Então eles estão chegando à conclusão que realmente a gente tem que ter Deus no coração, que a gente tem que ter uma crença, uma fé em alguma coisa. Não importa se é católico, se é espírita, se é, né, evangélico, não importa a religião, importa a nossa fé. Importa o que eu estou aprendendo na religião, como eu estou agindo na conquista do evangelho no meu coração. Entendeu como é que funciona? Então é bem isso daí. Tanto é que tem muitos médicos, principalmente os cirurgiões, que eles conseguem receber e assimilar e prestar atenção na ajuda espiritual. Eles contam os casos deles, né? Dá licença.
Aí ele diz assim no finalzinho: é a chamada medicina holística, tão propagada nos dias de hoje. Outro ponto também que nós, antes de abordarmos no Evangelho essa questão da culpa, nós temos aqui na questão 1009 do Livro dos Espíritos, e ele pergunta assim, Kardec pergunta: quem é com efeito o culpado? E a resposta dos espíritos, são vários espíritos que respondem, é a equipe Verdade, ele diz assim: é aquele que por extravio, por uma falta, por um falso impulso da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, do belo idealizado pelo arquétipo humano, pelo Espírito, pelo homem, Deus, por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus nosso, encarnado aqui na Terra, o mais alto grau de evolução que um espírito atingiu, ele é o modelo e guia a ser seguido. É Jesus, tá? Então ele é o norte para a nossa vida, tá? Aí ele diz assim, a questão de Kardec: qual é o castigo? É a consequência natural decorrente desse falso impulso da alma, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer da sua deformação pela prova do sofrimento. O espírito ministro, né, do nosso lar, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, nós vamos estudar. O ministro ele fala o seguinte, ele fala que o corpo ele é um filtro, porque por isso que aqui na pergunta que Kardec fala, qual é o castigo, ele fala que por causa desse impulso errado que a gente toma e sai da estrada do bem, que o que vai fazer quando você volta é uma dose de dores, tá? Dores físicas, nós vamos ver isso na historinha, que essas dores físicas, elas vão fazer com que você se canse, você está com dor, aí você vê que você não é ninguém, aí você vai procurar uma religião, aí você vai lembrar que Deus existe, não é isso que acontece? E vai fazer calo no joelho, é bem isso. Então essas dores vão fazer você acabar com aquele sofrimento. Então você está sofrendo muito, então você vai procurar alternativas que te ajudem a deixar aquele sofrimento para trás, tá? Então o castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se para si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação. Isso você encontra no Livro dos Espíritos. Mas a Amélia Rodrigues conta, eu vou até dar umas coladinhas aqui, que quando Jesus, um pouquinho antes da sua, algumas semanas antes da sua crucificação, ele levantou cedinho e foi lá para o centro, para o templo, para fazer as orações. Aí ele entrou no átrio, foi lá dentro, viu, leu o tema do dia, discorreu sobre o tema do dia, vindo para fora, né? Também continuando a falar sobre isso, de repente ele escuta um monte de alarido, de confusão. Nisso, jogaram uma mulher na frente dele, assim, no pátio.
jogaram ela no chão. Aí falou assim: o mestre, você que prega o amor, o que me diz se já nós devemos apedrejar essa mulher? Ela foi pega em adultério, e a lei diz que a gente tem que sacrificá-la através das pedras. Não pensa que é pedrinha, não, é pedra, pedregulho mesmo, que matava, né? Batia na cabeça e matava. Começaram dos velhos até os novos. Então, Jesus olhou assim, né? Então, nós estamos esperando. O que o senhor disse? Ele estava meio quieto, baixou, começou a escrever no chão e tal. Ele falou assim: se a lei diz, então, que ela seja apedrejada, mas atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E ele estava escrevendo no chão. Aí veio o primeiro lá para ver, para pegar a pedra e atirar, e viu que Jesus estava escrito ali um defeito dele. Ficou com vergonha, porque ele sabia o que o outro tinha de defeito. Seguiu em frente. E foi um atrás do outro assim, né? Ninguém apedrejou a mulher, foi embora. Ele ficou sozinho com ela. E ela, então, levantou, olhou para ele olhou com aquele olhar de misericórdia, né? Olhando assim, bem diz assim para ela. Ele fala para ela assim: onde estão, né, os homens que te julgavam? Eles foram embora, todos se foram, né? Porque ninguém a punira, ele também a dispensou, propondo-lhe que não retornasse ao erro, essa geratriz de tantos sofrimentos. Aí, o que aconteceu? Ela ficou, né? Foi uma mulher que estava lá, né, num estado assim deplorável, envergonhada, né, tripudiada na frente daqueles homens, numa justiça. Onde é que estava lá o parceiro dela? Não, os machistas da época, imagina. O que aconteceu? Diz a Amélia Rodrigues que a partir daquele instante ela mudou a sua vida e passou a viver, a conhecer o Mestre Jesus e a viver o Evangelho de Deus, fazer aos outros aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Ela mudou a vida dela. Ela ficou humilhada, tripudiada. E o outro? O outro não. Ele não foi culpado de nada, ele era um santinho, ela era que era errada. O que aconteceu? Continuou sendo o sedutor, continuou sendo, desgraçando a vida de outras famílias, tudo, né? A beleza na vida. Então, o que aconteceu? Aconteceu que os amigos deles, nossa senhora, ele contava os casos dos amigos, a virilidade, todo mundo aplaudia, achava aquilo maravilhoso. Mas existe uma coisa de que ninguém escapa. O que é? É o que nós falamos, desviou do caminho. Porque nós não, os espíritos falam, desviou do caminho, vai encontrar sofrimento. Começou a ficar velho, estava doente, apareceu o corpo dele tudo umas marcas da sífilis, que foi confundida com lepra, e naquela época eles eram tirados do livro dos vivos. Então ele foi expulso da sociedade. Olha como ninguém escapa, né? Escapa das leis dos homens, mas da lei de Deus ninguém escapa. E aí o que aconteceu? Ele começou a andar para lá, para cá, não podia andar na cidade, procurando onde queria ficar, vivendo da esmola dos outros, fazendo aquele barulhinho lá para a turma não chegar perto, né? Ele não tinha lepra, o problema dele era sífilis. Ele recebeu o castigo
diretamente subordinado ao que ele fazia. E aí? Aí ele foi parar na estrada de Jope, na casa do caminho, que era presidida pelos apóstolos, e o chefinho de lá era Simão Pedro. E ele foi lá. E lá o que aconteceu? Ele encontrou o amor. Encontrou nas doces mãos iluminadas do Pedro o amparo de um bálsamo que tirava aquelas coceiras, aqueles problemas todos que ele tinha naquele corpo. Ele escutou falar de Jesus, escutou falar do Evangelho. Ficou lá um tempo. Fazia um tempo que ele estava lá. E numa noite, onde ele já vários dias não podia dormir por causa que, com o Evangelho, foi tocado no coração, começou a analisar a sua situação, a sua vida, o que tinha acontecido com ele. O que aconteceu? A culpa adentrou o seu coração, o seu pensamento. E aí, em lágrimas, ele pediu para o Pedro que ele queria conversar. E ele fala: Pedro, sabe aquele dia em que jogaram uma mulher adúltera para que Jesus pudesse dizer o que fazer, ele que tinha amor no coração? E ele disse que você poderia apedrejar desde que você não tivesse nenhum erro. Aí Pedro fala: como eu poderia esquecer esse dia, esse ensinamento, esse amor do nosso Mestre Jesus? E ele então chora e fala: fui eu o causador. Eu é que estraguei a vida dela, de muitas mulheres. Ele começou a confessar. E ele disse: o meu pensamento, a culpa que eu tenho na minha alma, não me deixa lutar. Ele falou: mas você pode fazer um novo futuro. Na lei divina, uma ação boa cobre a multidão de pecados. Você pode fazer um novo futuro. Você pode ser uma pessoa melhor. Você pode resgatar os seus débitos. Ninguém está fadado ao sofrimento eterno. E foi aí que Pedro, ficando com pena dele, para aliviar o sofrimento dele, falou: eu mesmo neguei o Senhor, eu que estive com ele, que segui, eu neguei o Senhor 3 vezes. No entanto, o Senhor hoje fortalece a minha alma nesta casa bendita, me visita de vez em quando nos meus momentos mais difíceis. Ele está conosco. Ele continuou ali: será que você poderia aceitar o meu trabalho, a minha ajuda aqui na casa de Jope? E ele virou e falou assim: você pode ficar. E no fim, ele se tornou um trabalhador da casa. Ele curou as chagas do corpo. E ele, vamos dizer assim, apagou um pouco. Naturalmente, em outra encarnação, ele teria que passar pela prova da expiação, né? Mas ele, naquele instante, ele conseguiu, no final de jornada, a trabalhar o seu pensamento e o seu coração, para que ele pudesse realmente ser um discípulo do Cristo. E a gente pensa, eu, por exemplo, que tenho tido a oportunidade de conversar com os espíritos, outro dia eu conversei com um espírito que ele falou assim: dona, a senhora não sabe da minha vida, Deus não pode me dar o perdão, Deus não pode eu fazer um futuro diferente. É isso daí. Então a nossa exortação no dia de hoje, alguém que tem alguma culpa, e tem algum amigo, um pai, uma mãe que nos ama muito, né? Que desabafe, porque a gente tem que jogar as coisas para fora. Desabafe e vamos trabalhar para a nossa melhoria. Daqui para frente vamos mudar, fazer um esforço para mudar. É isso que Deus pede de nós, que a gente possa fazer o esforço de mudança, tá?
Muita paz a todos. Nós vamos passar agora para o passe. Eu convido aos companheiros médios passistas que se dirijam à sala do passe, por favor. Uma boa tarde a todos. Nós vamos chegando ao término dos trabalhos de quarta-feira à tarde. E eu convido a todos para que externemos a nossa gratidão a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor para com toda a criação. A Jesus, nosso divino e amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, desfrutando desse banquete de luz, que é o Evangelho do nosso Senhor, aprendendo. Agradecemos a todos que aqui estiveram, trazendo as suas vibrações de paz, de amor, de alegria. Agradecemos a Selene, que preparou a mensagem da tarde, e pedimos por ela, por seus familiares, que lhe dão sustentação para que ela esteja aqui conosco. Que Deus abençoe e recompense em saúde, em paz. A todos os trabalhadores da Seara de Jesus, que possa haver disposição, coragem, bom ânimo, resignação, paciência, para perseverar até o final. Pedimos por toda a humanidade, essa humanidade sofrida, que não aprendeu ainda a prática do Evangelho, das leis do Evangelho, ao nosso Brasil, também pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, a todos indistintamente. Que Deus possa nos abençoar, nas suas vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, de harmonia, de alegria, a verdadeira alegria de viver, que é seguir os passos de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem intitulada Lei de Amor, no capítulo do Amar ao Próximo como a Si Mesmo, ditada por Lázaro em Paris em 1862. E essa mensagem diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No princípio, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Acaba com as misérias sociais, faz com que sintamos irmãos uns dos outros, filho do mesmo Pai que é Deus, o amor por excelência. E tem uma poesia que se chama A Evolução do Amor, de José Soares Cardoso, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu peço a vibração de todos, que faz tempo que eu não declamo ela, que Deus possa nos abençoar. Diz mais ou menos assim: na lousa do coração, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi num desdobramento o lindo nome traçado, por 4 letras formado, irradiando esplendor. Uma palavra que encerra toda a riqueza da terra. Essa palavra era amor. A mim mesmo perguntei, estupefato que estava, quem trouxe aquela lousa, quem pôs o que ali se achava? Foste tu, uma voz me diz, e tu mesmo tem o giz que essa palavra escreveu. O que aí está escrito, que se parece um mito, é simples produto teu. Mas como, Senhor, eu sei que essa palavra encerra, pois em vão procurei achar amor pela terra. Amor, isso é mentira. Minha mente delira uma visão fantasista, mas a voz não tão conciso diz: filho, já tem juízo, já não é materialista. Despertaste para a vida, crês na alma, crês em Deus. Esses princípios ampliam todos os conceitos teus. A visão do teu passado que te faz perturbado,
e criva-te alma de dor. Viciando os pensamentos com falsos ensinamentos, tu negaste o próprio amor. Por agora esse amor, herança que Deus nos dá, canta dentro de ti mesmo qual vibrante sabiá, que no topo das palmeiras, no dia as horas primeiras, em seus cantos anuncia, e interno gorjeia e exprime a maravilha sublime do amor gerando alegria. O amor certo em nós existe, desde o nosso alvorecer. Em estado de latência e de albarda da existência, Deus concede de antemão a sua herança bendita, que a alma busca contrita nas asas da evolução. Que o amor possa desabrochar no nosso coração e dividirmos com todos os nossos familiares, companheiros de trabalho, todos que encontrarmos pelo caminho. Que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja.